Se você desejar permanecer em pé e abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Nós iremos nesta noite estudar que fomos chamados por Deus para um propósito. Aos Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Você pode se assentar. Ontem nós falamos um pouco sobre Cristo e que noite abençoada, que culto maravilhoso que tivemos aqui no dia de ontem. O Senhor se manifestou de forma extraordinária, com renovo espiritual, com avivamento espiritual. E hoje eu quero continuar falando a respeito das coisas de Deus, concernentes à nossa vida. Eu tenho me dedicado ao Novo Testamento. Por um bom tempo eu me dediquei ao Antigo Testamento, e agora eu tenho me dedicado ao Novo Testamento, em especial a partir de Atos dos Apóstolos até o livro de Judas. Eu tenho procurado me aprofundar no conhecimento, na estrutura da igreja, na teologia de Paulo, nas epístolas universais ou gerais. Tenho me dedicado ao tema de Cristo, à salvação e da obra redentora e do chamado do Senhor sobre a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Ministrar a palavra do Senhor é diferente de dar uma palestra. Ministrar a palavra do Senhor é diferente de fazer uma venda. Ministrar a palavra do Senhor é primeiro ser tocado pela palavra do Senhor. Ministrar a palavra do Senhor é primeiro ser impactado pela palavra do Senhor. Ministrar a palavra do Senhor, primeiramente, é receber do Espírito uma revelação e sermos tocados, moldados, transformados pela palavra, para que possamos ministrar. Porque existem dois tipos de ministração na igreja. Existem pessoas que pregam sobre a palavra, pessoas que pregam de maneira superficial a palavra do Senhor. Mas eu gosto sempre de falar aquilo que primeiro falou comigo. Eu gosto de transmitir algo que irá transformar, mas que primeiro trouxe uma transformação em mim mesmo. Eu gosto de transmitir aquilo que irá trazer um ensinamento, uma instrução para cada um dos irmãos, mas que primeiro me instruiu e me trouxe direção. E eu quero então falar a respeito de algumas coisas importantes que nós encontramos neste versículo. Paulo escrevendo, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira coisa que nós podemos entender é a palavra sabemos. Paulo aqui não está dizendo, olha, quem sabe, talvez, eu acho, eu penso, provavelmente. Não, Paulo está afirmando categoricamente, dizendo, nós sabemos. A primeira coisa que o cristão precisa ter na sua vida é convicção. Eu cresci ouvindo pregadores dizendo que o cristão não pode ter um pé em cada canoa. Que uma hora uma canoa vai para lá, outra vai para cá e a pessoa acaba caindo.
Então este adágio, esse ditado popular está nos ensinando que nós precisamos, o crente precisa ter certeza. O crente não pode caminhar na dúvida, porque a dúvida é corrosiva, a dúvida é destrutiva, a dúvida gera sentimentos negativos, a dúvida nos afasta das promessas de Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus me conhece? Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas, o cristão precisa ter muito mais do que comunhão com Deus. O cristão precisa buscar ter intimidade com Deus, porque é na intimidade com Deus que nós vamos ter certeza daquilo que Ele quer para a nossa vida. Será que Deus quer que eu case? Será que Deus quer que eu fique solteiro? Será que Deus me chamou para ser advogado ou médico? Será que Deus me chamou para tocar ou para cantar? Será que Deus me chamou para ser um pastor ou um evangelista ou um mestre? Nós não podemos caminhar na dúvida. A dúvida é destrutiva, e dúvida é um adubo perfeito para que o joio venha a nascer na nossa vida. A dúvida é o adubo perfeito para que as sementes de Satanás possam brotar na nossa vida. Então Paulo está dizendo, sabemos. Então você precisa caminhar na certeza. Você precisa ter certeza que Deus te chamou. Você precisa ter certeza que Deus te escolheu. Você precisa ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Você precisa ter a certeza da salvação. Você precisa ter a certeza que se hoje o Senhor te chamar através da morte, ao fechar os olhos nesta terra, imediatamente você estará nos braços do Senhor. Se nós tivermos uma vida cristã de certezas, nós tiraremos um fardo pesado das nossas costas. Porque a dúvida é corrosiva, a dúvida é um fardo pesado de se carregar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, cuidadosamente guiado pelo Espírito, ele cuidadosamente escolheu cada uma das palavras. A Bíblia não tem nada fora de ordem, não tem nada fora da cronologia. Na Bíblia não tem palavras que o escritor estava escrevendo e disse, acho que eu vou usar essa palavra, essa aqui está boa. Não, tudo guiado e dirigido pelo Espírito. Então quando nós lemos, sabemos que todas as coisas cooperam. Paulo, guiado, movido, inspirado pelo Espírito, ele colocou a palavra cooperar. Então Paulo está ensinando que tudo coopera para o bem daqueles que são salvos. Aqueles que não são salvos, as coisas não cooperam para o bem, as coisas cooperam para o mal. É por isso que a gente ouve, infelizmente, mais do que deveríamos ouvir, as pessoas dizendo, está indo de mal a pior. As coisas não estão indo bem na minha vida, então as coisas não estão cooperando. Está dizendo que nós temos a certeza que todas as coisas cooperam para o bem. Então a palavra cooperar significa trabalhar junto, significa se tornar companheiro no labor, significa juntar forças. Eu lembro, nós pastores que fazemos casamentos, eu pelo menos gosto muito do texto que diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então se tiver só uma corda, ela pode estourar. Se colocarmos 2 cordas, é mais difícil se romper. Se colocarmos 3 cordas para fazer
a mesma função, a mesma obra, no mesmo labor, será muito mais difícil de que ela se rompa. Então está dizendo, juntar forças, se tornar companheiro, trabalhar junto. Então, se você ama a Deus, se você é salvo por Cristo Jesus, todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, mesmo aquelas que você não consegue compreender, mesmo aquelas mais difíceis que você para e fala, por que é que isto está acontecendo comigo? Por que é que isso está acontecendo agora na minha vida? Por isso o crente precisa ter certeza. Se o crente não tem certeza da salvação, ele pode pensar, será o diabo? Será o mundo? Será a inveja? Será a maldição? Será alguma obra que foi feita nas esquinas, nas encruzilhadas que estão agindo na minha vida? Se nós tivermos a certeza que somos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós amamos verdadeiramente a Deus, nós vamos para a palavra do Senhor e nós entendemos que tudo o que está acontecendo, aquilo que entendemos, aquilo que não entendemos, aquilo que está gerando sorriso ou aquilo que está gerando lágrimas na nossa vida, está cooperando para o nosso bem. Por isso o cristão verdadeiro não despreza aquilo que Deus faz na sua vida. Hoje ainda, eu, pastor Rubinho, Murilo, estávamos no carro vindo de Curitiba, e eu estava falando a importância de nós entendermos as questões bíblicas. Eu estava falando a respeito de que eu sempre oro dizendo, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pelo que o Senhor é. Eu te louvo porque o Senhor é justo, é maravilhoso, é santo, é bendito, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é maravilhoso, é eterno. Mas eu também te louvo pelas tuas obras. Eu te louvo pelos teus feitos. Porque eu não posso me tornar ingrato com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E quem sabe alguém... Eu não gosto muito de orar alto quando tem pessoas perto, porque quem sabe a pessoa não entenda o que eu estou orando. Mas eu oro, Senhor, eu te agradeço pelas lutas, pelas dificuldades que eu enfrentei, que eu estou enfrentando. Porque estas dificuldades me fortalecem e me tornam mais sábios. Mas eu te louvo também pelas vitórias que eu já tive, vencendo essas dificuldades. E já te louvo pelas vitórias que eu irei conquistar, vencendo as dificuldades que eu estou enfrentando agora. Porque quando nós temos a certeza da salvação, porque quando nós temos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, quando nós sabemos que amamos o nosso Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós olhamos até as coisas que aparentemente são ruins na nossa vida, e a gente louva ao Senhor dizendo, eu sei que isto, embora eu não entenda, está cooperando para o meu bem. Tudo coopera para o bem dos que são salvos. Tudo trabalha junto com você. As lutas, as dificuldades se tornaram companheiras da sua vida e juntaram forças para te fazer melhor, mais sábio, mais maduro, mais poderoso e com mais autoridade. Aleluia. As dificuldades, eu vou citar aqui, é quase impossível eu pregar e não falar de José. As dificuldades que José enfrentou, estavam cooperando para o bem de José. É interessante que a história de José tem algumas coisas bem peculiares. Na história de José, nós não vemos José contestando Deus. Nós não vemos José murmurando contra Deus. Não é que a Bíblia esconde para debaixo do tapete os erros dos personagens bíblicos, não. Deus conta do erro de Abraão, Deus conta do erro de Jacó, Deus explicitou o erro do rei Davi, mas na história de José, nós não vemos nada
nada, absolutamente nada, contra o caráter, contra a fé que aquele jovem possuía. A Bíblia não pontua nem nada, absolutamente nada, nenhum ponto, nenhuma questão negativa contra a vida de José. E José sofreu, quem sabe sofreu muito mais do que a mim e você. A gente lendo nas páginas da Bíblia, a gente pensa que José ficou 2, 3, 5, 6 meses sofrendo e se tornou governador. Ele ficou 13 anos padecendo. Ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele se tornou escravo. Mas José sabia que todas as coisas estavam cooperando para o seu bem. Por isso a gente não vê uma lágrima, por isso a gente não vê um relato de uma lágrima, um relato de um momento de tristeza de José. Porque José tinha conhecimento e intimidade com Deus. Tinha paciência, persistência. E ele sabia que todo aquele sofrimento seria revertido em bênção na sua vida. Em Gênesis 5:20, José faz uma declaração extraordinária. Falando para os irmãos dele, dizendo: vós, na verdade, intentastes um mal contra mim, porém Deus transformou, reverteu em bem, para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. José havia passado 13 anos de sofrimento, havia passado 13 anos de dificuldades, vendido como escravo, trabalhando na casa de Potifar, por 2 anos jogado em uma prisão. E a prisão de antigamente não era como as prisões de hoje. Quando nós olhamos os relatos históricos, nós compreendemos que um prisioneiro numa prisão como a que José ficou, não sobrevivia mais do que 2 ou 2 anos e meio dentro daquela prisão. Porque ele pegava alguma infecção, alguma bactéria, ele era cometido de lepra, ou problemas pulmonares e vinha a falecer. E José estava dentro daquela prisão, e a Bíblia relata que lá ele ficou 2 anos. Mas a Bíblia não relata nada. E quando os 2 companheiros saíram, o copeiro e o padeiro saíram, ele não ficou dizendo: mas Deus, o escolhido sou eu. As promessas, os sonhos o Senhor deu a mim. Porque é que estes que não temem ao Senhor foram libertos antes do que eu? Porque este alvará de soltura não chegou em meu nome, mas chegou no nome destes outros. Não, José nunca reclamou. José ainda deu um toque dizendo: olha, quando você estiver, o padeiro vai morrer. Não é o caso de Erondi não, né? O padeiro vai morrer, mas o copeiro vai voltar na presença do rei. E quando você estiver na presença do rei, lembre-se de mim. Porque ele sabia que a qualquer momento Deus iria reverter o mal em bem. Então entenda uma coisa: você ama o Senhor verdadeiramente, você tem a certeza da salvação, não importa o momento, o período que você esteja atravessando, todas as coisas cooperam para o bem, e quando menos você esperar, o Senhor pegará tudo aquilo que era mal e reverterá em bem, para que você seja abençoado. Aleluia. Agora, quem são os beneficiados? Aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para qualquer um? Todas as coisas cooperam para a raça humana? Todas as coisas cooperam para os ricos ou para os pobres? Não, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, na língua portuguesa, nós temos apenas uma palavra: amor.
Mas no grego, a gente encontra pelo menos 3 palavras referente a amor, e eu sempre explico isso aos irmãos. O primeiro amor relatado, que a gente encontra na língua grega, é o amor eros, que tem uma conotação sexual. Existe o amor filéu, que é um amor fraternal, o amor de amizade, de companheirismo. Mas existe também o amor ágape, que é o amor que provém de Deus, que é o amor puro, verdadeiro e incondicional. E nós louvamos a Deus porque a palavra nos garante que o amor de Deus já está derramado em nossos corações, dentro de você, dentro do seu coração, na sua alma, oh aleluia, se encontra o mais puro amor que possa existir, o amor de Deus derramado no seu coração. Mas Paulo aqui, ele está dizendo, todos aqueles que amam a Deus com amor ágape, que é o amor incondicional. Eu vou servir a Deus para ver se Ele muda a minha situação financeira. Eu vou servir a Deus, eu vou na igreja para ver se arruma um casamento. Eu vou servir a Deus para ver se Ele me cura no meu físico. Este não é um amor ágape. Este é um amor filéu, um amor condicional. Eu estou condicionando o meu relacionamento com Deus a uma troca. Se Deus me der alguma coisa, eu faço alguma coisa por Ele. Se Ele me abençoar, eu continuo seguindo. Se Ele não abençoar, eu simplesmente me afasto e sigo o meu caminho. Mas Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm o amor ágape incondicional para com Deus. O nosso amor para com Deus é, Senhor, eu vou continuar te servindo. A gente não faz o juramento quando casa, na alegria e na dor? Não é? Na pobreza, na riqueza. E por que que quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós queremos instituir alguma condição? Senhor, eu vou te servir na alegria, na tristeza, na pobreza, na dificuldade, na riqueza, não importa onde, qualquer momento que eu estiver atravessando, o meu amor continuará sendo incondicional para contigo. Então o amor filéu, fraternal, de amizade condicional, em contraponto com o amor ágape, puro e incondicional. Eu gosto muito do texto de João 21, 15 a 17. Que no português não faz muito sentido às vezes, mas no grego faz um sentido bem profundo. Aquela história que Jesus chega, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele diz, tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz que abaixa a cabeça e sai triste da presença de Jesus. O que essa história de Jesus está perguntando? É que Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. E Jesus, que história é essa, Pedro? Pedro, você me ama com amor ágape? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. E Jesus torna Pedro pela terceira vez, e agora abaixa a régua, abaixa o nível, e fala, Pedro, você me ama com amor filéu? E Pedro fica envergonhado. Então, quando se trata de amar a Deus, não pode ser um amor fraternal. Deus é legal, Deus é bacana. Até que é legal ser crente. Tem os prós e os contras. Esse é o amor filéu. Nós devemos amar a Deus com amor ágape, com amor puro. Mas como eu faço isso?
eu não posso, eu não tenho condição. É por isso que Paulo nos afirma que o amor de Deus já está derramado em nosso coração. Então não depende da nossa velha natureza, depende da nova natureza. E Deus jamais exigirá de mim ou de você algo que Ele já não tenha colocado em nós. Então se Ele pergunta, se Ele exige que nós o amemos com amor ágape, primeiro Ele derrama do seu puro e amor incondicional em nossos corações, e depois Ele chega, Ele fala assim: e agora? Você já pode me amar com amor puro e incondicional? Aleluia. Se você ama Deus com amor filéu, as coisas não irão cooperar para o seu bem. Mas se você ama Deus com amor ágape, tenha certeza, tudo, absolutamente tudo que acontecer, Deus está cooperando. Ontem estávamos voltando de Curitiba e o pastor Rubinho, de vez virar para a esquerda, virou para a direita, virou para a esquerda. E nós demos uma voltona para vir embora. Mas do meu coração, eu não falei, mas do meu coração eu pensei: todas as coisas cooperam para o bem. Nós poderíamos ter feito o trajeto mais curto e acontecido alguma coisa. Certa feita eu estava indo pregar em uma cidade aqui nos Campos Gerais, e eu gosto sempre de chegar adiantado. E eu saí com meu carro, já havia anoitecido, estava um pouco de chuva, e na saída, na avenida, eu comecei a pegar num trânsito. Eu já comecei a ficar bravo: Jesus, eu estou indo fazer a tua obra, agora tem esse caminhão abençoado andando 10 por hora na minha frente. Não tem como ultrapassar aqui, porque eu não infringo as regras. Se é faixa contínua, é faixa contínua. Se não é para ultrapassar, eu não vou ultrapassar, vou ficar lá. Que é muito bonito eu chegar aqui na frente e dizer: olha, vamos seguir a Deus e as regras do Senhor, e no dia a dia eu estar descumprindo as regras. Eu não posso ser hipócrita, eu não posso falar uma coisa e viver outra. Então eu estava seguindo as regras de trânsito, e de repente, quando o caminhão sai, que eu posso acelerar e alcançar a velocidade que a via permitia, quando eu chego na rodovia, tinha acabado de acontecer um atropelamento. Eu passei, olhei, e a pessoa já estava sem vida ali. Não tinha mais o que fazer e orar por aquele que já não tinha vida. Mas eu falei: Senhor, muito obrigado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma volta, um caminho mais longo, um atraso que acontece, um pneu furado, muitas vezes a gente fica irritado e bravo, muitas vezes até murmuramos contra Deus. Mas se nós amamos a Deus com amor verdadeiro, se amamos a Deus com amor ágape, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mateus 22:37 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então o amor ágape não é um conceito. Nós não vivemos de filosofias, nós não vivemos de sofismas, nós vivemos de fé e prática, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta. Então, quando nós estamos falando de amor ágape, não é um conceito. O nosso Deus, o verdadeiro Deus, Ele tem um amor que só Ele possui. Ele tem um amor exclusivo, e a gente fala a respeito desse amor, mas o amor ágape é na prática. Olha que Jesus está nos ensinando o que é o amor ágape. Quando Jesus responde dizendo: amarás o Senhor, Ele está usando o mesmo verbo, a mesma palavra. Ele está usando a ágape, dizendo: amarás o Senhor com amor ágape, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então não é amar a Deus de palavras. O próprio Senhor
Deus disse uma vez para o seu povo, dizendo: vocês me louvam, me adoram da boca para fora, mas o coração está longe. Então, veja, coração, alma e entendimento, está falando sobre a nossa alma, está falando sobre o nosso espírito, está falando sobre o nosso intelecto. Para resumir então, Jesus está dizendo: aqueles que amam verdadeiramente a Deus, têm que servir com seu ser completo. Deus, eu te amo, eu te adoro, mas eu vou te servir apenas com isto. Com isto aqui não conte comigo. Olha, Senhor, esta área da minha vida faz o que quiser, mas no meu quartinho das bagunças não mexa lá. Eu sempre falo que o crente deveria dividir a sua vida, a sua existência em vários cômodos, várias portas, e a gente vai colocando cada situação dentro de cada compartimento. Mas quando o Espírito, quando o amor de Deus derramado em nossos corações, nós deveríamos falar: Senhor, a totalidade do meu ser é teu. Entra em qualquer lugar, em qualquer compartimento da minha existência, em qualquer área da minha vida, e faz aquilo que o Senhor quer fazer, e que a tua obra seja completa na minha vida. Veja, Paulo está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero repetir, reforçar algo que eu falei ontem aqui, e quero reforçar novamente. Deus não esperou você entregar o seu coração a Cristo e falou assim: o fulano agora aceitou Jesus, foi lavado, redimido, o nome está escrito no livro da vida, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Não sei se eu uso ele como pastor, como músico, não sei se eu coloco ele para trabalhar no emprego secular e o uso lá no emprego secular. Deus não trabalha dessas formas. Eu dei o exemplo. As mulheres entendem mais do que os homens, né? Passa lá numa loja e vê um vaso tão bonito. Oh, que vaso lindo! Eu não tenho este vaso. Na verdade, a minha casa não tem espaço para esse vaso, mas é tão lindo, eu não vou deixar de comprar. Vai que eu não acho outro igual. Então eu vou comprar. Parcela no cartão, faz em 3 vezes, melhor ainda. E leva o vaso para casa e coloca lá e fala: vaso, fica aí, que algum dia eu vou arrumar num cantinho para você uma utilidade. No reino dos céus não funciona assim. Paulo está dizendo que nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Chamados segundo o propósito. Você já nasceu com um propósito estabelecido. Você nasceu para cumprir uma missão determinada por Deus. Sabe que quando nós compreendemos este aspecto da salvação de Deus na nossa vida, nós resolvemos alguns problemas emocionais, nós resolvemos alguns problemas psicológicos, porque algumas pessoas têm um complexo de inferioridade, algumas pessoas foram feridas por aquilo que o pai e a mãe falaram, algumas pessoas são feridas porque não conheceram o pai ou não conheceram a mãe. Isto fere a alma, cria questionamentos. Alguns vão para o lado da depressão, da baixa autoestima, da falta de amor, de sentido para a vida. Mas quando nós entendemos que nós somos chamados segundo o propósito de Deus, não importa em que circunstância e que situação que você nasceu porque Deus queria que você nascesse. Deus estabeleceu aonde você nasceria. Deus estabeleceu em que família você nasceria. Deus estabeleceu em que país
estado e cidade que você nasceria. Deus estabeleceu a hora, o minuto e o segundo que você nasceria. E você já nasceu com um propósito. Então você pode jogar todos esses sentimentos ruins fora. Você pode abandonar tudo aquilo que, quem sabe, perturbou a sua mente, a sua alma, dizendo que você é menor, que você é inferior, que você não tem valor, que você simplesmente é um erro. Não existe isso. A palavra do Senhor está dizendo que você foi chamado por Deus com um propósito, para cumprir um propósito. Então você não nasceu por um descuido, por um deslize, você não nasceu por engano. Deus queria que você nascesse, e muito antes de você nascer, Ele já estabeleceu um propósito para a sua vida. E nós vamos aprender e fundamentar isto na palavra, porque teologia é palavra. Teologia, doutrina bíblica não é achismo, é palavra do Senhor. Jeremias 1:5. Veja que revelador que é este versículo. Antes, Deus falando, antes que eu te formasse no ventre materno. Veja que Deus está contando uma história, mesmo antes de haver a concepção. Antes dos pais de Jeremias terem uma relação, Deus já está contando a história, dizendo: antes que você fosse gerado, no ventre materno, eu te conheci. Então nós não somos estranhos aos olhos de Deus. Deus não olha para a terra e fala: de onde que apareceu esse nenê? Eu não sabia que esse aí ia nascer não. E agora? Deus nunca é pego de surpresa em coisas boas ou coisas ruins. Deus não olhou para Jeremias e falou: vou ter que dar um jeito para esse menino aí. Não. Deus está dizendo: antes que eu te formasse, antes que eu te formasse, eu te conheci. Agora ele já passa para a gravidez. Agora a mãe de Jeremias já estava grávida, e já estava na hora de nascer, e Deus está dizendo: antes que você nascesse, antes que você saísse da madre, do ventre, do útero da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, quando Jeremias veio a este mundo, ele já veio com um propósito estabelecido. Ele foi chamado segundo o propósito da vontade do Senhor. E vai me dizer que Jeremias conseguiria ser qualquer outra coisa menos profeta? Não. Deus está dizendo: eu te conheci, eu te formei, e antes que você nascesse, eu te consagrei. Esses dias uma pessoa nos perguntou, não é, pastor Rubinho, dizendo que se podia apresentar a criança que já tem uma certa idade. E eu falei: nós não batizamos criança, mas apresentamos, seja de 1 mês, de 1 ano, de 10 anos, porque é um momento propício para que nós consagremos esta pessoa, esta criança, a Deus. Mas esta consagração não chega nem perto da consagração de Deus. Porque quando nós consagramos uma criança, nós não estamos dando um destino para a criança. Nós não estamos implantando na criança uma função, um propósito. Nós apenas estamos consagrando, dizendo: Senhor, que quando esta criança crescer e tiver entendimento, ela possa descobrir, ela possa entender qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Então veja bem, Deus está dizendo: eu te formei no ventre materno, eu te conheci, antes que nascesse te consagrei e te constituí profeta às nações. Então você nasceu com um chamado, você nasceu com uma vocação.
é diferente de dons espirituais. Porque os dons espirituais são dados a nós depois que entregamos a nossa vida a Jesus. E assim mesmo nós não escolhemos os dons. O Espírito Santo dá a cada um conforme Ele quer. Mas os dons de Cristo, ou os dons do Espírito, concedidos a nós, irão nos capacitar ainda mais para cumprirmos o propósito para o qual nascemos. Pastor, mas isso aí era lá na antiga aliança. Era lá no Antigo Testamento. Pois bem, eu não sei se você conhece Paulo, um tal de apóstolo Paulo, que escreveu 80% do Novo Testamento, que revolucionou o mundo conhecido da época. Em Gálatas 1,15 ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Veja bem, o encontro de Jesus com Paulo a caminho de Damasco, na verdade não foi um encontro para dizer: Paulo, a partir de hoje, eu vou estabelecer uma nova história para você. Paulo, você perseguiu a minha igreja, você me perseguiu até o dia de hoje, mas eu vou fazer algo novo na sua vida. No sentido de escrever uma nova história, não. Paulo já sabia que falando de Deus, que aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça ao apostolado. Então Paulo, embora ele tenha dado as suas caminhadas fora do caminho, embora Paulo tenha cometido alguns equívocos, Paulo fatalmente se encontraria com Cristo Jesus. E os olhos de Paulo, os olhos espirituais, seriam abertos. E ele entenderia: eu não fui chamado para perseguir a igreja, eu fui chamado para implantar igrejas. Oh, aleluia, aleluia. Deus deu toda a condição para que Jeremias se tornasse profeta. Deus, da mesma forma, deu toda a condição para que Paulo se tornasse um apóstolo. Deus faz cada coisa, cada circunstância, cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Vamos ficar em pé neste momento?